Olá, continuando com o nosso trabalho de gestão ambiental urbana, chegamos agora num ponto do nosso trabalho em que a gente já viu alguns exemplos que eu procurei trazer aqui, de problemas ambientais e na análise desses problemas e de como a gente pode organizar o trabalho da gestão ambiental, eu procurei exercitar com vocês a ideia que é a ideia orientadora desse trabalho, dessa disciplina, que a gente precisa sempre ter consciência, ter clareza de que a gente, para enfrentar um problema ambiental, a gente deve fazer um uso combinado das ferramentas, dos instrumentos de gestão ambiental que existem na nossa ordem jurídica, né? Então, o planejamento do ambiente, né? O reconhecimento das características do território e das tendências de mudança que existem em função do seu uso. Então, o planejamento é o que ajuda então a criar uma ideia global e a ordenar o conjunto de ações. O uso do licenciamento e da fiscalização, que são as medidas para enquadrar nos regulamentos ambientais que existem na lei brasileira e também na lei de cada lugar. O enquadramento, então, nessas regras de todas as atividades humanas, a criação de unidades de conservação de áreas protegidas como uma forma de organizar as tendências de ocupação, de uso, de mudança, né, de certos ambientes que são especialmente importantes. A educação ambiental, né, a conscientização, a educação para a sustentabilidade, enfim, como se quiser chamar, a parte que é para tentar atingir o jeito de pensar e de se orientar que a população tem, os vários grupos da população, e o monitoramento do ambiente, né? O acompanhamento da qualidade ambiental em vários temas, de modo que a gente possa ter resultados que ajudem a medir se a política está funcionando, se os problemas continuam se manifestando, para que a gente possa sempre cumprir um ciclo de política, né? Um ciclo cujos três grandes passos são fazer um diagnóstico, entender onde estão as pressões que estão alterando negativamente o estado do ambiente, criar uma resposta para essas pressões de uso, né? Que podem estar na tendência do crescimento da cidade, na maneira como as pessoas ganham a vida, produzem, tiram recursos, jogam resíduos. Então, isso tudo cria um conjunto de tendências, né? Pressões que alteram o estado do ambiente, né? Então, o diagnóstico identificou isso, então se cria um plano de resposta para procurar mudar as pressões, controlar, redirecionar, né, mudar a linha de pressões para afetar o estado do ambiente. Então, o estado tem uma tendência, o estado do ambiente tem uma tendência negativa, a gente quer mudar essa tendência, então procura criar uma resposta que vai procurar atuar para mudar as pressões, mudar o sentido das pressões dos usos humanos sobre o meio ambiente. E você, então, depois fazer uma avaliação do, 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 do ambiente, das políticas feitas, do conjunto de ações, da resposta que os vários atores deram diante da política ambiental, para ver se a partir então dessa avaliação, como fica o próximo ciclo, né? Bom, eu melhorei algumas partes, outras partes continuam preocupando, então eu tenho que me concentrar em alguns problemas, em outros eu tenho que continuar porque está funcionando, em outros casos eu posso perceber que a política ela foi ineficaz,
por alguma razão, eu tenho que procurar entender isso. Enfim, para que a política ambiental não se torne uma burocracia vazia, né? É uma repetição de procedimentos que aparentemente significam, né, o cumprimento da lei, mas que não estão afetando para melhor a tendência de mudança do meio ambiente, que é o grande objetivo, né, geral da política ambiental, né? É, no início do nosso trabalho, eu procurei colocar claramente que a política ambiental ela tem que servir para reduzir a vulnerabilidade dos grupos humanos aos riscos, à perda de qualidade do meio ambiente, né? Então, a política ambiental ela tem que ser avaliada periodicamente e reprogramada. Procurei exercitar então essa ideia de um uso combinado dos instrumentos de gestão, através de alguns exemplos que foram trazidos aqui, a questão da poluição das águas por esgotos, numa situação é, cotidiana, digamos, de uma cidade. Usei o exemplo aqui do esgoto que chegou na praia, né, no cassino. É, o exemplo da poluição pelo lixo, né? E aí todo o sistema, então, que cuida da geração de lixo, é, é, procurando, deveria se procurar, né, reduzir a geração, a coleta, que pode ser então seletiva para que não se jogue tudo junto numa área de destinação final, separando o que é reciclável daquilo que é resíduo orgânico, enfim, todo o sistema focado na questão dos resíduos, né? O risco dos desastres ambientais, que são, né, casos mais complexos, mas que igualmente estão presentes em vários lugares, né? E espero ter exercitado com vocês bem essa ideia, então, desse uso combinado das ferramentas de gestão. Eu acho que então agora nós podemos voltar a ver a política ambiental no seu conjunto e falar de algumas questões que são gerais para um gestor ambiental que vai ser o responsável técnico por pela construção de um plano, de uma política ambiental para um lugar, né? Vai participar desse esforço, mas com algumas responsabilidades específicas como um especialista no assunto. Então, de maneira geral, é, o gestor ambiental ele acaba trabalhando procurando detectar problemas e criar políticas. Então, a política aqui é no sentido de uma política pública, né? Um conjunto de ideias e propostas de ação que tem uma finalidade para intervir na realidade e mudar essa realidade. Então, de uma forma geral, o roteiro que se deve desenvolver, construir, é conhecer as razões dos problemas, onde estão as causas, quem protagonista as causas. Esse quem não é a ideia de identificar os indivíduos, né? Isso não é tanto a função do gestor ambiental, mas é quais grupos humanos, quais tipos de atividades estão na origem dos problemas, né? Se for uma poluição industrial, então é, é o caso então de verificar como é que é o procedimento então das indústrias e assim por diante. Quais são os problemas associados, as consequências, os riscos que podem vir da queda de qualidade ambiental, da tendência de mudança para pior da qualidade do ambiente, sejam as águas, seja o ar, seja o solo, enfim, a cobertura vegetal. A gente pode ter vários temas aí dentro disso, né? Quais são as consequências negativas que a gente quer evitar, até para conhecer
qual é a importância do problema, por que que a gente deve priorizar um problema ou e não outro para definir o trabalho a ser feito. E, em cima disso, então, criar um plano de ação usando as ferramentas de gestão que estão à disposição do gestor ambiental. Então, a ideia é que a gente acaba tendo ciclos de política ambiental. Se você trabalha, por exemplo, num governo, num local, numa prefeitura, em cada período você pode propor para a sociedade local, para a comunidade do município, realizar um ciclo de política ambiental. Né? É um plano. Pode durar um governo inteiro ou pode durar menos tempo. Às vezes você tem necessidade de criar planos que devem durar mais de uma administração pela natureza das atividades. Tem coisas que não dá para resolver em 4 anos, né? Então você cria um plano mais longo e faz uma etapa e deixa um plano pronto para o próximo governo, e assim por diante. Quando a gente fala então de definir um ciclo, a gente naturalmente vai se perguntar, bom, mas quem é que define esse conjunto? Quem é que define o que é prioridade? Quem é que é, é, aponta o que é mais importante, onde investir os recursos, né? O que, que é desejável? Então é muito importante nessa hora lembrar que, embora o gestor ambiental ele seja sempre, né, cutucado, perguntado e seja chamado para falar da política ambiental, mas o dono da política ambiental não é o gestor ambiental. A política ambiental é da sociedade. O sujeito coletivo da mudança do ambiente é a sociedade numa determinada região. Então, no caso, uma cidade, um município, é a população desse município que é o sujeito coletivo da mudança do ambiente. É quem está usando o ambiente de uma certa maneira. Então, a gente não pode pensar que o gestor ambiental pode conjugar a política ambiental na primeira pessoa. Eu acho, eu vou, eu faço, eu mudo, eu alcanço um resultado. O gestor ambiental deve compreender que o que uma equipe de gestão ambiental tem é o papel de um grupo de especialistas que tem ferramentas para dar um suporte para que a coletividade, né, a comunidade de um lugar, forme uma visão sobre a mudança do ambiente. Isso é um assunto complexo, né? Ele não é imediatamente compreensível para quem simplesmente observa, por exemplo, sente o cheiro ruim de uma poluição do ar, percebe um desmatamento, percebe um acúmulo de lixo. Quer dizer, a pessoa sente um sintoma do problema, mas a compreensão mais ampla do fenômeno da transformação do ambiente pede uma contribuição mais especializada e é para isso que vocês estão estudando gestão ambiental, é para se capacitar. Então, os gestores ambientais são especialistas que ajudam a formar uma compreensão e ajudam a criar caminhos para enfrentar os problemas. Mas o gestor ambiental precisará sempre dialogar com esse verdadeiro sujeito da mudança ambiental, que é o coletivo, que é a população do lugar. Por isso é fundamental prever na política ambiental os mecanismos de consulta e de participação dos grupos organizados na definição da política e depois no acompanhamento da política. Isso é muito importante e nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente.
Além de focar o problema específico que está afligindo as pessoas, que está sendo reclamado, que está sendo objeto de incômodos, queixas, de problemas de saúde, etc. Na definição da política, existem alguns aspectos que vêm de fora do município, mas que condicionam o trabalho do município, então é importante lembrar algumas linhas fundamentais. Uma primeira questão é que o lugar ele faz parte de conjuntos naturais mais amplos. Então, um município que está na zona costeira do Brasil, ele necessariamente está dentro de uma política ambiental que existe, que é uma política federal, que é a política para a zona costeira. A zona costeira, ela tem muitas características que são peculiares dessa região e que vêm do papel dos ecossistemas da zona costeira na vida do mar. Por isso existe uma política nacional de gerenciamento costeiro e marinho. Ela atualmente no Brasil está, como várias outras frentes da política ambiental, está bastante de asa quebrada, né? Meio sem energia. No nosso estado, aqui, o Rio Grande do Sul, nesse momento, já faz algum tempo, a coordenação estadual de gerenciamento costeiro foi desativada dentro da Secretaria Estadual. Mas é um tema necessário, é uma política importante e é uma política, inclusive, estratégica para o país no espaço internacional dos direitos econômicos do uso do mar. Então, é uma política que está em baixa, mas poderia voltar. E a Constituição do Brasil define a zona costeira como um patrimônio nacional, cuja utilização deve se fazer na forma da lei, de uma lei federal. Essa lei existe. Então, o município da zona costeira tem que olhar, ao fazer a sua política, quais são as responsabilidades de cada município da zona costeira em relação à vida marinha, em relação aos ambientes que só existem na região costeira. Isso é uma coisa muito importante, porque é como se houvesse assim é, um, um aumento da responsabilidade das ações locais. A gente decide o que fazer em cada município, mas está decidido também sobre algo que é um patrimônio de todos os brasileiros, é um patrimônio nacional, definido na Constituição. Então é preciso prestar atenção nisso. Um outro conjunto, uma outra política ampla que existe e que tem que se levar em conta é a política de bacias hidrográficas, a política de recursos hídricos. Então, a água doce que nós usamos em cada lugar, dificilmente todo o manancial está dentro de um único município. Porque a gente sabe, as fronteiras político-administrativas, muitas vezes, elas não seguiram, para ser definidas, o desenho da natureza. Então, a bacia hidrográfica, que tem o seu próprio desenho, né, e é um desenho que segue o relevo, basicamente, né, segue uma lógica geológica da morfologia, né, morros, montanhas, enfim, isso define divisores de águas, né, quando a água da chuva cai, ela escorre, vai formando os corpos d'água que convergem para um rio maior, né, e todo esse território que drena para um rio é a bacia hidrográfica desse rio. E o mais comum é que os municípios tenham as fronteiras definidas em partes de bacias hidrográficas. Ou seja, o município participa então de uma política de gestão ambiental, a de recursos hídricos, que pega um território maior do que o município. Essa política, pela Lei das Águas, ela é preponderante, ela é mais importante, ela tem mais força jurídica do que as decisões de cada município.
e ela é determinante para a política de saneamento básico, né? Porque essa política repercute diretamente na qualidade das águas, a política de controle da poluição, enfim, é, a política ambiental do município deve respeitar, ela não pode contrariar a política de gerenciamento dos recursos hídricos naquilo que está definido para a região onde o município está incluído, onde o município faz parte desse conjunto. Outro aspecto geral fundamental: caso a cidade seja uma cidade portuária, é fundamental levar em conta que as cidades que têm portos, elas têm características ambientais e problemas ambientais que são típicos dos lugares que têm portos, são particulares e criam uma territorialidade das questões ambientais, da mudança ambiental, diferente do que em lugares que não têm portos. Porque, em geral, a mudança do ambiente ela é feita, digamos assim, de cima para baixo, acompanhando o curso das águas, né? Os lugares mais altos, despejando restos, as águas vão acabar carregando isso, né, para os lugares mais baixos. Isso continua existindo em qualquer lugar, mas num lugar que tem porto, o uso das águas navegáveis acaba condicionando a estrutura da cidade, como é que a cidade cresce, né? A começar pelo porto em si, né? Normalmente o porto ele está instalado não porque alguém teve uma ideia de vou fazer um porto aqui. É porque antes de criar a estrutura do porto, que hoje em dia é uma coisa cheia de máquinas enormes, né? Os guindastes de container e várias outras estruturas, o próprio berço de atracação, etc. Antes disso, como nós somos um país de história colonial, né, quando aqui chegaram as caravelas, né, dos descobridores e depois dos colonizadores ao longo dos séculos, essas embarcações, os comandantes delas, os marinheiros, escolheram lugares abrigados para poder ficar mais seguros para atracar, né, e depois desembarcar, trazer suas cargas, carregar as riquezas que vieram buscar aqui ao longo da história, né, o pau-brasil, o açúcar, o algodão, etc. Aquilo que era produzido na colônia tinha que ser mandado para o exterior. Essas embarcações para fazer a carga e descarga precisavam de águas abrigadas. Em geral, os sítios portuários, os lugares onde tem portos, eles foram escolhidos porque eram já portos naturais, né? Um lugar de águas calmas, mais fácil para trabalhar com, né, um meio de transporte que, por ser flutuante, fica à mercê da agitação das águas. E essa escolha depois foi condicionando, aí os portos foram mudando ao longo da história, os navios mudaram, deixaram de ser movidos a vela, passaram a ser movidos a vapor, depois a combustível de outro tipo, né? A força propulsora de outro tipo, e também foram crescendo, etc. Então os portos foram também mudando para poder cumprir o seu papel. Então, essa dinâmica, ela vai a reboque de coisas que não são do lugar, são coisas da navegação e da lógica da navegação no mundo. E então a lógica da mudança da cidade portuária, o tipo de risco ambiental é, muda. As cargas, por exemplo, quando há cargas perigosas, né, que são trazidas, elas podem se destinar a outros lugares, mas elas ficam armazenadas por um tempo, né, no lugar do porto, etc. Então, tudo isso precisa ser reconhecido para montar uma política ambiental que seja abrangente. Se você administra sem enxergar um sistema, né, socioecológico, como muitos gostam de chamar os portos, que tem um amplo poder de transformação, ele irradia mudanças do ambiente, do território, em muitas direções, você ignorando isso, é claro que a sua política ambiental não vai ser completa.
Enfim, esses são aspectos básicos, né? Pode haver outros, mas, de um modo geral, esses são aspectos básicos é, que são que vão além daquilo que é típico da política ambiental municipal em outros lugares. Então, é preciso levar isso tudo em conta. O gestor ambiental só vai poder se mexer, atuar, administrar, cobrar providências, enquadrar poluidores, eh, criar áreas protegidas e cuidar delas, condicionar os usos, etc., se ele tiver o respaldo numa lei que reconhece a necessidade dessas atividades e que diz que é um setor determinado de gestão ambiental que tem o poder legítimo para trazer essas regras, cobrar a obediência a elas e até penalizar quem não as obedece. Isso é fundamental, então não se pode esquecer que a política ambiental ela precisa ter suporte na lei. Então, uma política ambiental no nível do município, ela precisa de uma lei municipal que reconheça isso, que dê o amparo, defina as atividades, as responsabilidades também de cada cidadão, né? Pela sua poluição, pelo respeito aos regulamentos ambientais, de modo que depois, quando o gestor ambiental for atuar no dia a dia, ele esteja seguro do ponto de vista jurídico e não possa ser denunciado, questionado como alguém que está fazendo uma arbitrariedade, está extrapolando o seu direito e está fazendo algo fora do campo dos seus deveres, né? Porque isso é algo que tem que obedecer à Constituição, às regras gerais e, no caso, à lei na escala do município. É claro que para fazer uma lei, para que ela seja aprovada, no caso na Câmara Municipal, essa proposta ela tem que ter respaldo, ela tem que ter apoio, suporte por parte, pelo menos da maioria, se não toda a população, pelo menos a maioria da população. Porque o legislativo, a Câmara Municipal, quem faz as leis do município, é um conjunto de pessoas que foram eleitas, né, pelos cidadãos. Então, existe o que se chama de representatividade. Né? O, o legislador, o vereador, ele tem uma tarefa, ele representa quem votou nele e ele deve decidir as leis de acordo com a vontade da maioria. Bom, se a maioria da população conhece a proposta da política ambiental, se a maioria da população reconhece naquela proposta de política ambiental os problemas que estão preocupando a maioria da população, e existe ali, digamos, um diagnóstico básico, uma linha de ação que a maioria, participando de uma discussão, compreendeu e reconhece como válida, você então tem chance de que essa proposta vire lei, tenha suporte na lei. Porque na política democrática, em princípio, em geral, a pressão que vem da vontade dos eleitores acaba gerando uma força que influencia os políticos eleitos, que para continuarem se elegendo devem seguir e respeitar a vontade da maioria que os elege. Então, o administrador que pretende criar um sistema legal, um conjunto de regras para que possa depois desenvolver uma política de interesse coletivo, ele tem que combinar isso com o interesse coletivo. Ele precisa se comunicar com a sociedade, precisa enfrentar o desafio, então, de ser compreendido, de compreender, né? O desafio de ouvir o que a população
enxerga como necessário, o que aflige as pessoas, né? E construir uma ideia de resposta que seja compreendida de maneira básica, pelo menos, pelo conjunto, de modo que, quando isso se transformar numa proposta de lei, num projeto, exista condição para que a população, nos canais legítimos da democracia, pressione para que a lei seja aprovada e, com isso, exista a condição formal, legal, jurídica, para que o trabalho seja feito sem que fique sujeito a chuvas e trovoadas, ou seja, a ser anulado por uma decisão judicial, porque alguém se sentiu desrespeitado nos seus direitos, questionou, entrou com uma ação e o juiz, ao analisar as regras existentes, concluiu que as regras são frágeis, que não davam suporte para um funcionário público, né, um gestor ambiental, enquadrar um poluidor, criar penalidades, cobrar, enfim, o respeito a certos parâmetros. Então, essa é uma parte fundamental. Tudo isso levanta a importância aqui da gente discutir os mecanismos de participação e consulta para o conjunto da população na construção da política ambiental no nível local. Então, nós vamos ver isso mais para frente. Por hoje, nós ficamos aqui. Um abraço.